Não só seguidores, mas discípulos também. E as duas grandes questões que são levantadas em torno deste tema são, afinal de contas, o que é ser um seguidor e o que é ser um discípulo? No senso comum, ser um seguidor é, na verdade, seguir alguém de forma mais breve e simples. É ser seguidor de alguém. É nós considerarmos e tomarmos alguém que achemos nós que tem um bom comportamento e tentarmos ao máximo amoldar o nosso comportamento ao comportamento daquela pessoa. E ser discípulo é, em poucas palavras, constituir-se aluno. No sentido de, se eu sou discípulo é porque tem aquele que me discipula. E aquele que me discipula é o meu professor. Biblicamente falando, nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo e a Bíblia vai nos falar de seguidores e vai nos falar de discípulos, isto é, existiam seguidores de Jesus e existiam discípulos de Jesus. E os seguidores de Jesus são aqueles que seguiam a Jesus. E os discípulos de Jesus são aqueles que aprendiam de Jesus, quer dizer, tomavam Jesus como mestre e eles, na qualidade de serem aprendizes de Jesus, eles não somente ouviam, mas também obedeciam aquilo que o seu mestre falava, no sentido de eles se permitiam ser direcionados, ser guiados, ser conduzidos por Jesus. E vamos nós meditar no livro de Mateus, capítulo de número 4, nos seus versículos de número 18 a 25. E nós vamos avistar um cenário em que, andando Jesus pelo mar da Galileia, ele avista dois irmãos, estes que são Pedro e André. E tendo visto Pedro e André, Jesus chama-os para o seguirem. É importante notarmos isto. Jesus não chamou Pedro e André de imediato para serem seus discípulos. Os chamou para o seguirem. E assim fizeram Pedro e André. E ao longo do tempo, ou ao longo do caminho, Jesus também avistou a João. João é o seu irmão, Tiago. E foi assim que Jesus, mais uma vez, chama estes dois irmãos para o seguirem. E a Bíblia é bastante clara quando diz isto, que os chamou para o seguirem e eles o seguiram. Isto quer dizer que Pedro, Tiago e os seus irmãos, não foi de imediato que eles tornaram-se discípulos de Jesus. Primeiramente, eles constituíram-se seguidores de Jesus. Primeiro, eles seguiram a Jesus. Depois, eles tornaram-se discípulos de Jesus. Porque seguidor, como nós bem aprendemos, é aquele que tão somente segue. E seguindo aquele que ele tomou como a pessoa que tem um bom comportamento, avistando certas coisas que aquela pessoa faz, ele também acaba imitando. Em contrapartida, nós temos os discípulos que não fazem tão somente por estarem a observar, mas fazem também porque os ensinam. Os discípulos, se eles fizeram o que eles fizeram, não é porque viram somente Jesus a fazer e eles também já estavam a fazer. Eles fizeram porque eles viram e também lhes foi dito. Jesus sentou e falou com eles, os ensinou. Meditamos também no livro de Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 17, que a Bíblia vai nos falar de 70 seguidores de Jesus que foram e pregaram o evangelho e eles voltam felizardos da vida. Por quê? Porque os demônios sujeitaram-se a eles. Isto é uma grande graça, é uma grande bênção, mas nós vamos conseguir ver que Jesus é aquele que vai dizer-lhes, não se emocionem somente porque demônios sujeitaram-se a vós. Emocionem-se pelo fato do vosso nome estar escrito no livro da vida. Então, esta é uma das características dos seguidores, de ficarem emocionados. Estarem sempre emocionados, nós não devemos nos tornar emocionados, mas isto é tema que nós podemos, com mais devagar, vir a tratar. E acho que e mais uma vez a Bíblia vai apontar uma das características dos seguidores de Jesus. Isto nós vamos ver no livro de João, capítulo de número 6, versículos de número 22 a 26. E no versículo 26 a Bíblia é bastante clara. E é o próprio Jesus quem diz, na verdade, vós me buscais não pelos sinais que vistes, mas pelo pão que comeis. O povo só estava a seguir Jesus por conta do pão que Jesus lhes deu e eles comeram. Não estavam a seguir Jesus porque ele é Jesus. Não estavam a seguir Jesus por aquilo que ele tinha a lhes ensinar. Estavam a seguir a Jesus por conta do pão. E é aí que Jesus vai falar ao povo. A Bíblia fala mais adiante isto, que o reino dos céus não constitui-se só comida, bebida, mas é sobre poder. É sobre poder e não é sobre alimentação. Daí que existe a necessidade, amados irmãos, de pararmos
de seguirmos a Jesus por conta da cura que Ele pode dar ao nosso irmão, à nossa tia. Pararmos de seguir a Jesus porque queremos comida, pararmos de seguir a Jesus por aquilo que Ele tem a nos dar. Vamos começar a seguir Jesus e aprender de Jesus. Isto quer dizer não só ser seguidor, não devemos parar em ser somente seguidores, mas devemos também ser discípulos, porque discípulos aprendem e fazem. Discípulos ouvem quando o mestre fala. Discípulos entendem o ide e evangelizar. Discípulos entendem que tendo nós escutado, existe a necessidade de os outros escutarem, porque não é sobre egoísmo, porque não é sobre aquilo que já aconteceu comigo e ponto, já acabou. É sobre o que pode acontecer com o outro por conta da minha vida. É sobre o quão eu posso me doar a Deus. Vamos parar de nos doar a Deus por pedaços e fragmentos. Vamos nos doar a Deus por completos. Vamos nos entregar, vamos nos permitir aprender do Mestre. Não basta só ser seguidor. Não basta só aceitar a Jesus. Depois de aceitar Jesus, você deve, na verdade, tornar-se filho de Deus. Filho de Deus ouve a Deus. Filho de Deus faz o que o seu pai manda. Filho de Deus entende a urgência de se pregar o evangelho. Entende a urgência de se conectar, de buscar ter intimidade, porque nós vamos ver que dentre esses 12 discípulos, a Bíblia depois vai falar de 3 que eram mais íntimos. E dentre esses 3 que são íntimos, a Bíblia depois vai falar de um que era mais e mais íntimo. Então vamos buscar ser íntimos de Deus. Vamos buscar não só ser seguidor, porque de seguidor, às vezes nem é que segue de perto, segue de longe. Às vezes aquele que ele segue, nele observa e nele conhece. Ei, vamos parar de não ser conhecidos, porque no final Jesus vai dizer, eu não te conheço. No final, vamos ser chamados de desconhecidos. Essas pessoas que nós seguimos no Insta não nos conhecem, amados irmãos. Vamos parar. Existe a necessidade de nós, da pessoa que nós seguimos, da pessoa que é o nosso mestre nos conhecer, existe a necessidade de nós não orarmos a Deus, mas enquanto oramos, permitirmos com que Deus também fale conosco, porque não é só eu quem falo com Deus, Deus também fala conosco. Que Deus possa nos abençoar rica e poderosamente. Feche os seus olhos que nós estaremos orando. Pai, eu quero lhe pedir neste dia, permita, ó Senhor Jesus, que cada um de nós tome a decisão de não somente ser seu seguidor, mas vir a ser seu discípulo, aprender do Senhor que é bom. Muito obrigada, seja louvado o teu nome, Jesus, e amém. Aleluia, louvado seja Deus. Muita paz, meus amados e queridos irmãos. Eu oro a Deus para que estejam todos bem, todos conservados e protegidos pela graça de Deus. Bom, hoje é quarta-feira, hoje é um bom dia. E por ser um bom dia, Deus vai nos conceder a graça de ouvir a palavra dele. É assim que eu quero primeiramente convidar o amado irmão a fechar os seus olhos, a inclinar a cabeça para que nós possamos orar em favor desta ministração e pedir com que Deus continue nos abençoando. Aleluia. Oremos. Bendito Deus Todo-Poderoso, Rei da Glória, eu quero o louvar e o glorificar nesta hora pela vida de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela forma como o Senhor nos tem guardado, pela forma como o Senhor nos tem conservado. Diante, Senhor Jesus, da situação em que nós nos encontramos, diante, Senhor Jesus, de tantas e tantas vivências desastrosas, eis que a nós o Senhor tem guardado e separado. E por conta disto, eu quero te louvar nesta hora. Eu quero, Senhor Jesus, dizer muito e muito obrigado. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pela nossa saúde. Pai, é um momento em que nós queremos ouvir a Tua palavra, um momento crucial para a vida de cada cristão. É assim que eu quero te pedir, Senhor Jesus, se conosco. Ajude-nos, ó Senhor. Permita, Deus, que esta mensagem venha a trazer um direcionamento para cada um de nós, porque bem sabemos nós que somos Suas ovelhas e o Senhor é o nosso bom pastor, e o Senhor é aquele pastor que quer um dia ver as Suas ovelhas nos céus. É assim que eu quero te pedir, abençoe-nos a nós.
Pai, eu quero orar, eu quero pedir. Permita, Senhor Jesus, que eu reconheça a grande responsabilidade que há na alma e no espírito para ministrar a palavra de Deus ao povo de Deus. Permita, Senhor Jesus, que a graça celestial esteja comigo, para que, Pai, não saiam aqui palavras de chiluva, mas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Eu peço, Senhor Jesus, guarde-me dos homens e de mim mesmo, para que eu não venha pecar contra ti, os homens não façam-me, Senhor Jesus, vir a pecar contra ti. Eu oro crendo e confiando que o Senhor é Deus e que não há outro igual ao Senhor. Pai, glorifica o teu nome nesta tarde, glorifica o teu nome de hoje para todos sempre. Em nome de Jesus, quem concorda comigo, diga amém. Oh yes, louvado seja Deus. Nós hoje temos como tema, não só seguidor, discípulo também. E temos como passagem bíblica o livro de João, capítulo de número 6, versículos de número 66 a 69. Amém? É uma altura em que estamos nós a aprender acerca de evangelização, e tendo aprendido que evangelização, quem deve evangelizar, tendo aprendido a importância da evangelização, até tendo aprendido algumas formas de evangelização, precisamos nós também vir a aprender acerca de não somente ser seguidor, mas vir a ser discípulo. E é importante que antes mesmo de sabermos sermos discípulos, virmos a entender estes dois termos, o termo discípulo e seguidor. Mas antes, façamos a leitura da passagem, que assim diz a palavra de Deus. Por causa disso, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Então Jesus perguntou aos 12, vós também quereis retirar-vos? Simão Pedro respondeu-lhe, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. 69. E nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Pai, fala conosco. Amém.